Sou o barco que navega em teu mar. Por isso, meu Senhor, sou o ninho que espera pelo pássaro que um dia irá voltar. Olá, povo de Deus, bom dia a todos. Hoje, dia 14 de agosto, estamos levando até você mais uma reflexão do Evangelho do dia. Hoje estaremos meditando o Evangelho de Mateus, capítulo 18, de 21 até o 19 e o versículo 1 do capítulo 19. Meu nome é Nilson Costa, faço parte da comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, área missionária Cidade de Deus, Arquidiocese de Manaus, Amazonas, Brasil. Mais uma vez, muito feliz por estarmos juntos nesta reflexão do Evangelho do Senhor. Então, como disse, hoje Evangelho de Mateus, capítulo 18, do 21 até o capítulo 19 e o versículo 1. Já estamos com a nossa Bíblia na mão, então vamos começar. Naquele tempo, Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxe-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo que possuía para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Quando terminou essas palavras, Jesus deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, pelo outro lado do Jordão. Então, meus irmãos, veja só a dureza do coração de alguém que recebeu a graça, que recebeu o perdão, mas usou com maldade para aquele que lhe devia. Veja só como é a natureza humana. O perdão da dívida financeira e moral que o patrão perdoou. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente vê a ingratidão daquele que recebe a graça. A falta de empatia. Quando Jesus responde até 70 vezes 7, Jesus está dizendo que o perdão não tem limite. Não tem limites. Mas aquele indivíduo, que recebe a graça, para ele a graça, para os outros a desgraça. É isso que ele demonstra. É a falta de compaixão depois da graça recebida. Paciência e paciência. Compreensão
né? Tolerância para com os mais fracos. É isso que Jesus está dizendo nesse evangelho de hoje. Aqui é um texto já escrito, não é meu. Está claro que precisamos nos opor à injustiça e, se necessário, energicamente suportar o mal seria um indício de apatia ou covardia. Mas a indignação é saudável quando nela não há egoísmo, nem ira, nem sandice, senão o desejo reto de defender a verdade. A autêntica paciência é a que nos leva a suportar misericordiosamente a contradição, a debilidade, as doenças, as faltas de oportunidade das pessoas, dos acontecimentos das coisas. Ser paciente equivale a dominar-se a si mesmo. As pessoas suscetíveis ou violentas não podem ser pacientes porque nem pensam, nem são donos de si mesmos. A paciência é uma virtude cristã porque faz parte da mensagem do reino dos céus e se forja na experiência dos que todos nós temos defeito. Se Paulo nos exorta e nos suportamos uns aos outros, na carta aos Colossenses, capítulo 3, 12 e 13, Pedro nos recorda que a paciência do Senhor nos dá a oportunidade de nos salvarmos. Então é isso, meus queridos. Aqui a gente vê, tipicamente, aquele irmão que não tem preocupação nenhuma com os outros, mas quer as benesses, quer os favores, né? Quer a graça. Então, é isso que a gente vê nesse evangelho de hoje. Para mim, o Deus da compaixão, da verdade, do amor e da justiça, mas para os meus irmãos, a maldade, né? A impaciência, a intolerância, né? A desgraça, te dana, eu não tenho nada a ver com teus problemas, não tenho nada a ver com tua vida, pago o que me deve e acabou essa história. Né? Vê que ele já foi agredindo. Uma coisa importante aqui, a dívida que ele tinha, o agressor, aqui, quando começou o ajuste, trouxeram que ele devia uma fortuna inimaginável, era muito grande. Agora, quanto o outro devia para ele? Aqui, vamos ver, entrou devia uma quantia irrisória. Veja só, o credor tinha uma dívida muito grande a receber, mas ele abriu mão. E o outro que tinha uma dívida a receber irrisória, só não matou porque pessoas chegaram. Esse é o comportamento, né, dos tiranos, dos maus, daqueles que não temem o Senhor. Bênção de Deus sobre a vida de cada um. Até o nosso próximo encontro, que será dia 25/8. Compartilhem, comentem, estudem mais um pouquinho esse evangelho. Tem muita coisa bonita, tá bom? Deus abençoe a todos, sempre com a proteção de Nossa Senhora de Guadalupe.